Olá! Hoje é quinta-feira e quinta-feira aqui no canal é dia de processo civil. Nas últimas semanas, não só na quinta, até mesmo na terça, porque nós estamos estudando as fontes do direito, nas últimas semanas nós temos estudado a teoria dos precedentes aqui no canal. E a partir deste vídeo nós vamos interromper um pouco esse estudo. Na verdade, nós vamos mesclar esse estudo com o estudo dos princípios do processo civil. Então, nas próximas semanas, os nossos vídeos vão ser sobre princípios do processo civil e, eventualmente, a gente retoma o assunto dos precedentes também de forma alternada. Bom, mas para nós falarmos sobre os princípios do processo civil, os princípios processuais, é fundamental que você compreenda bem a diferença entre princípios e regras. E já existe um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. O link para ele está aqui na descrição. E assistir esse vídeo, compreender bem esse assunto, é fundamental para você compreender todos os vídeos dessa nossa nova série e especialmente o vídeo de hoje. Para esse nosso estudo dos princípios processuais, nós vamos usar como base os artigos 1º a 12 do novo Código de Processo Civil. E eu já falo um pouquinho mais sobre isso. Agora eu só preciso dizer, obviamente, que nós não vamos tratar de todos esses artigos num único vídeo, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E uma das metas, um dos objetivos aqui do canal é vídeos curtos, vídeos objetivos, e nenhum dos nossos vídeos, por causa disso, tem mais do que 10 minutos. Então eu vou organizar todos esses vídeos sobre os princípios processuais numa nova playlist. E à medida que cada um desses novos vídeos for sendo postado, eles vêm todos aqui para a descrição. E aqui na descrição você encontra também o link para a minha apostila de teoria do processo civil e ali os princípios são tratados na lição 4. E agora, indo ao que interessa, se nós partirmos da diferença entre princípios e regras, essa diferença que vem lá da teoria do direito, vem lá da teoria da interpretação, se nós partirmos dessa diferença, nós vamos imediatamente perceber que nem tudo aquilo que é chamado no estudo do processo civil de princípio do processo civil ou de princípio processual é exatamente um princípio em termos de teoria do direito. Tá, mas o que acontece então? Acontece que nós temos normas que são muito fundamentais, que são muito básicas do processo civil. Algumas normas das quais as outras dependem. E por isso, ao longo da história, quando essa diferença entre princípios e regras ainda não era clara, o pessoal foi chamando essas normas de princípio de forma indistinta. Mas muitas dessas normas que nós chamamos de princípios processuais, na verdade são regras e não princípios. Aliás, quanto a isso, nós devemos fazer justiça ao novo Código de Processo Civil, porque essa parte introdutória do novo CPC, essa que contém os artigos 1º a 12, o título desse capítulo é Das Normas Fundamentais do Processo Civil. Então o próprio Código admite que não tem só princípio ali. Deixa eu dar alguns exemplos para você compreender melhor o que eu estou querendo dizer. Nós já estudamos aqui no canal, inclusive, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O link para esse vídeo está aqui na descrição. Acontece que a inafastabilidade da jurisdição, embora seja chamada de princípio por causa daquele fator histórico que eu já mencionei, na verdade tem a estrutura de uma regra. A inafastabilidade é uma questão de tudo ou nada. A lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não pode ser afastado e ponto final. De novo, tudo ou nada. Isso é a estrutura de uma regra e não de um princípio, embora nós chamemos a inafastabilidade da jurisdição por uma questão histórica de princípio. Mas nós também já vimos, naquele vídeo anterior, que do mesmo artigo 5º, inciso 35 da Constituição, onde nós temos aquelas palavras que nos falam da inafastabilidade da jurisdição, nós retiramos a ideia de direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva nos diz que o processo precisa atender às necessidades do direito material. Agora, aqui sim nós temos um princípio, porque nós temos um mandado de otimização. O processo precisa atender, na medida do possível, às necessidades do direito material.
O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva não nos diz como o processo vai atender às necessidades do direito material, ele só diz que ele tem que atender. Por isso, nós temos aqui um princípio e não uma regra. Um outro exemplo muito claro de princípio é o direito fundamental à razoável duração do processo, que na verdade é apenas um desdobramento do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, mas que hoje você encontra de forma autônoma, você encontra ele previsto isoladamente no artigo 5º, inciso 78 da Constituição e também no artigo 4º do novo Código de Processo Civil. O direito fundamental à razoável duração do processo nos diz apenas que o processo deve durar um tempo razoável, mas ele não diz qual é esse tempo. Percebe? Por isso ele é um princípio. Ele não estabelece o tempo que um processo deve durar. Se ele estabelecesse exatamente o tempo, o processo não pode durar mais do que um ano, aí ele seria uma regra. Mas ele não é uma regra, ele é um princípio. Ele só diz que o processo deve durar um tempo razoável. Então eu espero que esses exemplos tenham ajudado você a compreender o que eu estou querendo dizer. E é bem possível que esses exemplos tenham, inclusive, ajudado você a compreender melhor a diferença entre princípios e regras, caso essa diferença ainda não estivesse muito clara. Mas vamos prosseguir. Se nós estamos falando em normas fundamentais do processo civil, é evidente que a Constituição tem que ser o nosso ponto de partida. E, na verdade, o artigo 1º do novo CPC nos diz exatamente isso, que o nosso ponto de partida é a Constituição. Acontece que na Constituição, essas normas fundamentais do processo civil, esses direitos fundamentais processuais, eles estão espalhados, desde o artigo 5º até os artigos que tratam lá da disciplina do Poder Judiciário. Então, o novo Código de Processo Civil teve a iniciativa de tentar organizar essas normas fundamentais. E isso, na verdade, é uma inovação bastante positiva do novo Código. E ele fez isso nos artigos 1º a 12. Então eu vou deixar esses artigos do novo código transcritos aqui na descrição para você já ir dando uma olhada e se familiarizando. E na sequência dos nossos vídeos nós vamos estudando os assuntos que estão tratados nesses artigos. Então nesses nossos próximos vídeos sobre princípios processuais, ou mais precisamente sobre as normas fundamentais do processo civil, nós vamos utilizar os artigos 1º a 12 do novo CPC como um roteiro, mas os nossos olhos vão estar sempre voltados para a Constituição, obviamente. E eu espero que essa série de vídeos ajude você a compreender melhor o processo civil sem juridiquês. E não se esqueça, por favor, de conferir o conteúdo que está disponibilizado aqui nos comentários. E já que nós estamos falando aqui da parte de baixo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para permanecer atualizado. Compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima.